Nós vamos falar hoje sobre a igreja da Ásia, né? Que no caso seria a sexta igreja do Apocalipse. E nós já estamos nesse estudo, né? Obviamente há 6 semanas. Então eu tenho ainda para complementar a igreja de Filadélfia, Odisseia, né? E por ironia do destino, hoje que nós estamos com as portas fechadas, o estudo fala que Deus abriu uma porta e ninguém fecha. Então nós temos que crer, né? As portas físicas do templo, elas estão fechadas, mas Deus está nos abrindo grandes portas, né? Grandes portas. Então nós temos que aprender uma coisa, que no meio da luta nós tiramos lições para a nossa vida. No meio das aflições nós podemos extrair, né, lições e vencer também. Então é o que nós vamos meditar. É o início aqui da nossa mensagem, Apocalipse capítulo 3 versículo 7, diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então quem está falando isso aqui é Jesus, né? Quem está trazendo essa mensagem, essa palavra para essa igreja é Jesus, aquele que é santo, né? Nós temos que nos lembrar que o nosso Deus é um Deus santo. Ele é um Deus que opera no meio da santidade, quer dizer, ele não se corrompe, ele não se contamina. Santidade quer dizer o que? Você se separar. Então quando você se separa, né, você tem a personalidade, você tem a natureza de Deus, que é a natureza da santificação. Então, né, além de santo, o que a Bíblia está dizendo aqui? Ó, que o nosso Deus, ele é verdadeiro. Então a palavra dele, nós podemos confiar totalmente nessa palavra, né? Os céus e a terra, como nós temos falado aqui esses dias, vão passar, né? Esse vírus, essa pandemia, ela vai passar, a crise vai passar, enfim, né? Nós vamos nos reerguer novamente, o país vai se reerguer, as pessoas, elas vão se levantar, mas para que isso venha acontecer, para que isso aconteça, né? Você deve confiar em Deus, você deve confiar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você que nos acompanha agora, você diz: pastor Helder, né, eu falava com a minha esposa hoje pela manhã, ela disse que tem pessoas que estão apavoradas, tem gente que não está dormindo à noite, tem gente que está entrando em pânico, está entrando, né, enfim, é claro, nós temos que tomar as devidas providências, sim, nós temos que ter os cuidados. Agora é a hora de isolamento, ok, fique aí isolado na sua casa, né? Agora não é hora de brincadeira, agora não é hora de tentar a Deus, mas, né, nós não podemos entrar num desespero, não podemos entrar no desespero, porque para que nós possamos ser libertos dessa situação, libertos dessa circunstância, nós temos que conhecer a verdade. Então, né, às vezes a falta do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, né, que a palavra de Deus está levando pessoas a ficarem ali apavoradas, sem saber o que fazer. É o momento que todos nós temos passado por lutas, né? Você imagina a igreja agora de portas fechadas, né? As nossas despesas não entraram de quarentena, né? Tá difícil para todo mundo, mas com fé em Deus nós vamos vencer. Você vai se levantar, o povo de Deus vai se levantar. Então agora é a hora, né, de nós confiarmos em Deus verdadeiramente. Para quê? Para que Ele possa nos livrar dessa situação. Então quem está dizendo essa palavra, quem está entregando essa mensagem, é aquele que é verdadeiro. E olha o que diz: e o que tem a chave de Davi. Ele tem a chave de Davi, quer dizer, ele tem o poder para abrir e para fechar portas. Ele tem o poder para abrir e para fechar portas. Então a porta que ele abre, ninguém pode fechar. É o que está escrito aqui, ó, né? Ele tem a chave de Davi né? O que abre e ninguém fecha,
e o que fecha e ninguém abre. Meu irmão, Deus é bom, Ele é sábio por excelência, Ele é a sabedoria, né? E se Ele permite com que uma porta se feche na nossa vida, é porque outras portas melhores Ele quer abrir. Então nós temos que compreender, quer dizer, né, Ele tem a chave, a porta quem abre é Deus, mas assim como Ele abre portas, Ele também fecha, né? E a partir do momento que Deus abriu a porta, ninguém fecha. Agora, a partir do momento que Ele fechou a porta, ninguém abre. Pastor, se a porta está aberta, então eu vou entrar. Aí, né, podemos dizer, é outros 500, porque às vezes a pessoa, né, não significa que a porta esteja aberta, que a pessoa vai entrar por ela, né? Ô pastor, como assim? É verdade, né? Porque para entrar pela porta que Deus abre, é necessário a fé, é necessário, né, você ter fé. Então a porta ela está aberta. Ele está dizendo aqui, ó, o versículo seguinte. Olha o que o texto está dizendo, né? O versículo 6. Eu sei as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. E pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, né? Agora a porta diante de você, ela está aberta, ninguém pode fechar essa porta. Que porta, pastor? É da salvação, da prosperidade, da cura, da libertação, para você ter uma vida plena. Pastor, mas como ter uma vida plena no meio desse caos que está essa sociedade? Pastor Edo, me diga, como conseguir dormir tranquilo se eu estou cheio de contas a pagar, tal? Meu irmão, nós temos que confiar. Eu sei que a situação está difícil para todo mundo, eu sei que a situação não está fácil para ninguém, mas se Deus está dizendo que colocou diante de nós uma porta aberta, né? O que vai determinar se você vai entrar por essa porta ou não, é a sua fé, né? A porta está aberta, mas veja aqui, ó, eu quero que você, né, Mateus capítulo 25, Mateus, não, deixa eu pegar aqui, ó, primeiro aos Coríntios capítulo 16, versículo 9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Olha o que o texto está dizendo, que Deus abriu uma porta grande e eficaz. Pastor Eldo, o senhor está falando de porta aberta, não estou dizendo a porta física do templo. Pastor Eldo, está tudo fechado, está tudo parado, meu irmão, mas olha o que o texto está dizendo. Eu não estou pregando essa mensagem aqui, né, sendo oportunista, enganador, não, né, nós estamos aqui há semanas, né, começamos com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, e no dia que a igreja está fechada, em domingo, Deus dá essa palavra da porta aberta. Olha como Deus é bom. Quer dizer, coloquei uma grande porta aberta, né? Uma grande porta se abriu. Olha o que o texto está dizendo, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. É aqui que eu queria chegar. A porta ela está aberta, mas entenda uma coisa, que para poder entrar pela porta, nós vamos enfrentar muitos adversários. Então, se nós não estivermos com Deus nessa hora, em momentos como esse, de crise, de luta, não só em momentos da crise, mas quando a coisa está boa, se a pessoa ela não se agarrar a Deus, ela não vai conseguir vencer os adversários. O apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento, que uma grande porta Deus estava abrindo, mas em contrapartida, haviam muitos adversários. Então, o que eu quero que você entenda? Não signifique que se a porta está aberta, é sinal que eu vou entrar por ela. Eu tenho que ter fé. Agora eu quero que Mateus capítulo 25, olha o que o texto está dizendo, Mateus capítulo 25. Esse texto ele narra acerca de 10 virgens. 5 delas, vamos entender aqui, eram prudentes, e as outras 5 eram loucas, como diz ali
o texto sagrado. Quer dizer, 5 eram prudentes e as outras 5 eram loucas. Qual que é a diferença entre as prudentes e as outras? Foi um detalhe. Irmãos, a bênção de Deus é nos detalhes, porque aparentemente todas estavam qualificadas para entrar pela porta, todas elas, aparentemente todas elas tinham o perfil para entrar pela porta. Por quê? Porque eram virgens, tinham a lâmpada, que representa a fé, a chama, a palavra de Deus, tinham a promessa. O salmista diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Em outras palavras, se a pessoa não tem a palavra, se ela não tem a promessa, ela vai bater cabeça. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, antes de você comprar, de você vender, de você fazer qualquer coisa, você precisa de luz, você precisa da palavra de Deus. Por quê? Porque se você não tiver a luz, não vai funcionar. Mas repare que as 10 tinham a lâmpada, né? Elas tinham a lâmpada, elas tinham a palavra, né? As 10 eram virgens, tinham a lâmpada, e as 10 queriam compromisso com o noivo. Repare que não foram assim, 5 foram se encontrar com Jesus e as outras 5 foram para a festa, para a farra. Não, as 5 saíram ao encontro do noivo. Mas repare que um detalhe dividiu as prudentes das imprudentes. Qual detalhe foi esse? A Bíblia diz que as loucas não levaram o azeite consigo. Em outras palavras, as loucas não tinham reserva, não tinham azeite em seus reservatórios. Irmãos, nós temos que ser prudentes. O que vai fazer muitas pessoas saírem dessa crise que estamos enfrentando, que o país atravessa, é a prudência. As imprudentes, elas não tinham o azeite consigo. É como se fosse, entenda bem, né? A pessoa vai fazer uma viagem, a pessoa vai viajar de carro, vai, enfim, né? Vai pegar a estrada, e ela não, né, coloca o combustível suficiente para poder chegar àquela viagem, ou às vezes ela até calcula, né? Ela acha, não, isso aqui de combustível vai dar para chegar nessa cidade, com esse combustível eu vou. Só que o que acontece? Ela vai no limite, ela trabalha no limite, ela viaja no limite. Nós temos que aprender uma coisa: imprevistos acontecem, improvisos acontecem, porque às vezes a pessoa calcula, não, elas deveriam ter calculado, não, o noivo vai chegar a tal data, né? Então, como geralmente, né, num casamento o noivo chega primeiro, então nós vamos estar tranquila, a nossa chama vai se manter acesa até a vinda do noivo. Até a vinda do noivo. Então elas deveriam ter calculado isso, só que elas calcularam errado. O grande erro das pessoas, né, a grande, né, imprudência das pessoas é querer fazer a coisa só no limite. Jesus diz assim: se alguém convidar você para andar 1 milha, vai 2. Meu irmão, minha irmã, me perdoa o que eu vou falar, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, né? Eu estava assistindo esses dias um vídeo e ele estava falando exatamente sobre isso, que as gerações vão mudando, né? E uma coisa que ele me chamou a atenção, talvez agora não seja o momento, porque, né, estamos vivendo uma situação peculiar, particular, extraordinária, que não se vive. Mas ele dizia assim: o que falta lá fora para as pessoas não é emprego, não é trabalho. A questão que está faltando é o quê? É que as pessoas não estão se preparando para o novo mercado.
As pessoas não estão se preparando, né, para a vida moderna. Elas estão ainda com aquele pensamento da antiguidade, né? Quando se trabalhava em fábrica, de bater cartão, de chegar em tal horário e tal, né? É aquelas pessoas que estão lá na empresa, né, pegando um gancho aqui, só que elas não estão produzindo, elas ficam tirando a caixinha de um lado para o outro e tal, enfim, elas não se preparam, elas não se qualificam. Então repare que as portas estão abertas, mas tem muitas pessoas que não estão preparadas para quê, pastor Helder? Para entrar por tais portas. É isso que eu queria que você entendesse. Deus está dizendo aqui: eu abri uma grande porta, a porta da salvação, da provisão, da prosperidade. Isso aqui vai passar. Essa fase do corona vai passar, né? Vai existir o pós-corona, mas como você está se preparando? Como que você está, né, buscando ali em Deus? Meu Deus, como que eu vou me levantar novamente? Não sei se você compreende o que eu estou falando. Então as pessoas que são prudentes, elas se preparam. Quer dizer, um detalhe: as imprudentes, elas não levaram azeite em suas vasilhas na reserva. Elas acharam que o azeite que estava na sua lâmpada ia dar até a chegada do noivo. E nós vamos ver aqui que aconteceu o versículo, aí eu entro no texto, versículo 6, diz assim, olha que diz o versículo 6, do Mateus capítulo 25, vou pegar o versículo 5, diz assim, ó: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quer dizer, num casamento, quem chega primeiro? Responda aí. O noivo ou a noiva? Né? Em regra, quem chega primeiro no casamento é o que? É o noivo. Mas nesse casamento, quem chegou depois? Foi o noivo. Quem, podemos dizer assim, se atrasou, né? Embora Deus nunca tarde, né? Às vezes a bênção demora um pouquinho, mas diz assim, ó, se tardar, espera. Irmãos, eu entendo assim, que às vezes Deus até, né, espera um pouquinho mais, porque o nosso relógio não é o relógio de Deus. Às vezes Deus até, né, demora um pouco. Para quê? Para separar os que se preparam e os que não se preparam, para fazer a diferença. A Bíblia diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então essa diferença, ela existe, a diferença entre o justo e a diferença entre o ímpio. E o que vai determinar essa diferença? O tempo. Porque às vezes, foca aqui, não sei se o Arthur consegue focar aqui nos meus olhos, Arthur, porque às vezes, você que está me assistindo aí agora, você diz, pastor Helder, eu estou cansado de fazer o que é certo, pastor Helder, eu estou cansado de ser bonzinho, boazinha e tal. Por quê? Porque eu procuro fazer tudo certinho, eu procuro obedecer a palavra de Deus, só que tem muita gente lá fora que parece que está melhor do que eu, parece que tem mais condições, parece que tem mais oportunidade, mas eu vejo a pessoa, ela faz tudo errado. Para ela chegar onde ela chegou, ela teve que passar a perna em muita gente, ela teve que derrubar muita gente. Meu irmão, o que vai determinar a diferença entre o justo e o ímpio não são os resultados que alcançamos aqui nessa, é o tempo. O tempo vai passar para todo mundo, vai chegar a hora do juízo. Enquanto nós estamos vivos, você me ouve agora, talvez você esteja no erro, no pecado, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, mas, né, Deus vai dando tempo, mas a partir do momento que morreu, acabou, né? A partir do momento que morreu, já não tem mais misericórdia, porque depois que a pessoa morreu, aí é o juízo. E aí nós vamos ver quem é justo e quem é ímpio. Você vê aí o que está acontecendo, né? Os dias são maus, é peste se espalhando, é guerra, é rumores de guerra,
nação contra nação, reino contra reino. Você vê lá, anuncia lá os Estados Unidos, né, está lá em tensão contra a China e vice-versa, e os países e tal, quer dizer, né, e você ouve todos esses rumores, você vai ouvindo tudo isso, e nós vamos vendo que a Escritura está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo, Jesus está às portas. Quer dizer, ele falou que aconteceria tudo isso, peste, praga se espalhando, né? O sol vai se escurecer, a água vai se transformar em sangue e tal, né? E tantas coisas acontecendo, mas ele diz, ainda não é o fim. Por quê? Porque este evangelho do reino, ele vai ser pregado em todas as nações. Então você que crê no evangelho do reino, você que crê nessa palavra que estamos trazendo aqui nessa manhã, não deixe de compartilhar essa live agora. Agora é hora de você compartilhar, agora é hora de você propagar o quê? Esse evangelho do reino, essa palavra que está sendo pregada, vai espalhando pelo mundo todo. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Este evangelho do reino será pregado entre todas as nações. E o que vai acontecer, pastor Helder? E aí vai vir o fim, e aí o fim virá. Então nós estamos ainda, né, pegando aqui no princípio das dores. Meu irmão, vamos nos preparar, né? Há uma diferença entre o justo e o ímpio. Então às vezes esse tempo, esse time de espera, não é porque Deus está atrasado, é porque Deus está, né, fazendo a separação entre os prudentes e os imprudentes, entre o justo e entre o ímpio. Amém? Glória a Deus. Eu estou quase falando olhe para quem está ao seu lado. Mas online é assim mesmo. Se você tem alguém aí do seu lado, fala assim, manda a bênção para ele aí no nome de Jesus. E glórias a Deus, já passamos de 300 pessoas aí com a gente ao vivo. Vai compartilhando, esse número vai crescer. Quem sabe a gente chega a 500 pessoas aí nesse culto, né? E glórias a Deus, vai compartilhando aí, em nome de Jesus. Então diz assim, ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro. Então, olha o que diz aqui, ó, então todas aquelas, as 10, não está falando das 5 apenas, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Um detalhe fez toda a diferença, meu irmão, as coisas de Deus, elas são resolvidas nos detalhes. Que detalhe? Aquela preocupação das prudentes em ter o azeite sobrando, e muitas vezes, para você ter o azeite sobrando, você precisa pagar o preço, levantar mais cedo, de estudar, de vestir a camisa onde você trabalha. Você precisa pagar o preço de oração, de clamar, o preço de dizer não para muitas coisas, né? Nós, por exemplo, vivemos numa sociedade que é consumista. Tem gente que não pode ter dinheiro no bolso, que ela já quer gastar, não é assim? Não pode liberar um limitezinho no cartão de crédito, que ela já vai comprometer aquele limite, né? Quer dizer, ela não paga o preço de dizer não. Pastor Helder, mas surgiu uma promoção ali no Alecrim, surgiu uma promoção lá no calçadão da cidade, lá no shopping, está com, né, sei lá com quantos % de desconto. Às vezes ela nem precisa daquilo, mas a carne dela está pedindo, ai meu Deus, tem que comprar mais um sapato, ai meu Deus, tem que comprar mais uma bolsa, ai meu Deus, preciso de mais uma roupa e tal, e ela vai se entregando, ela vai dizendo sim para essas coisas, e a reserva dela vai... Isso é imprudência. Às vezes você tem que pagar o preço de não querer pagar o preço lá na loja, lá de comprar tudo que dá na cabeça. Essa é a verdade. Mas as pessoas não querem. Elas querem comer tudo que dá vontade, né?
Ai, porque eu amo doce, eu tenho que comer doce, se eu não comer doce me dá até dor de cabeça. Não tem gente que é assim? Ai, porque se eu não comer aqui, né, se eu não encher minha barriga, eu passo até mal, tá com dor de cabeça e tal. Quer dizer, mas ela vai, né, dizendo sim. Às vezes acontece, você está ali numa dieta, vai entrando numa dieta, não é fácil você entrar numa dieta. Não é fácil você, por exemplo, né, reduzir a sua alimentação. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça, vai, mas você vai ver que depois vai melhorando e a sua saúde vai, né, você vai criando imunidade, você vai ficando bem e você vai tendo mais força para resistir, até mesmo essas pragas, esses vírus, né? Eu estava vendo aí que o coronavírus, a título de informação, né, que as pessoas que têm mais risco são os idosos, obviamente, né? Porque o tempo vai passando, a saúde vai enfraquecendo, mas também são os diabéticos e os hipertensos. Mas o que causa a diabetes? O que causa a hipertensão? Muitas vezes esses males estão associados ao quê? A uma má alimentação. Isso é falta do quê, pastor? De preparo, né? Isso é imprudência. Então repare que é nos detalhes que nós vamos resolver as situações, é nos detalhes que nós vamos, né, decidir, né, que vai ser decidido, não nós, que vai ser decidido quem vai entrar e quem não vai. Porque a verdade é, todos querem entrar pela porta, mas quem vai entrar? Nós vamos ver aqui, ó, continuando, né? As loucas disseram, versículo 8: as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Olha, quer dizer, nós temos que ser prudentes até nisso, até para dizer não para certas situações, para certas pessoas e tal. Não seja o caso que falte a nós e a vós, vá lá e compre, outras palavras, vá lá e pague o preço para ter. Então repare que para se ter o azeite, tem que pagar o preço, mas o que as pessoas ultimamente querem é pagar o preço, né? E depois ficam ali chorando: por que eu não consegui entrar pela porta, ou por que a porta abriu e fechou e tal, perdi a oportunidade. Mas por quê? Porque não pagou o preço quando deveria ter pagado. Pare com essa bobeira, né? Tem muita gente aí que confunde a graça de Deus com um passaporte livre do pecado para ver do jeito que ela quer. Pare com essa besteira. Nós somos salvos pela graça, sim, né? Mas por intermédio da fé. Se não tiver fé, não vai acontecer nada. Moisés ficou impedido de entrar na terra que Deus tinha dado, era de graça. Deus não falou assim: Moisés, não metereis vocês na terra que eu emprestei para vocês, na terra que eu vendi para vocês. Não, na terra que eu dei para vocês. Por quê? Porque não crestes em mim. Quer dizer, a fé impediu Moisés de entrar na terra que de graça Deus tinha dado. Então o que faltou para Moisés não foi a graça de Deus, embora fosse a época da lei, mas Deus havia dado aquela terra. O que faltou para Moisés e para aquele povo foi fé, foi crer em Deus. E às vezes é o que está faltando, a pessoa crer, né, e ir lá, pagar o preço, orar, buscar, ler a Bíblia, se envolver com Deus, e aí ela vai ser abençoada em nome de Jesus. As loucas foram pedir o azeite para as prudentes, falou: não seja o caso que falte a nós e a vós, ide antes ao que comprai e vendei-o, né? Tiveram que vender lá o azeite. Continuando aqui, ó, eu já vou ler mais 2 versículos, nós já vamos orar em nome de Jesus. Diz assim, ó: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e olha o que diz o texto: e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quem entrou pela porta? As 10 virgens? Sim ou não? Não. As que estavam preparadas. Se você se preparar, você vai entrar pela porta. E se você não se preparar, a porta vai se fechar para você. É o que aconteceu. As que estavam preparadas entraram, e as loucas estavam lá comprando azeite. Eu lembro uma vez que teve uma crise no país, há 1 ano, 2 anos atrás,
da gasolina, onde parou tudo, parou os caminhoneiros e tal, né? Irmão, o que tinha de gente, né, que estava lá fazendo filas e filas e filas no posto para poder comprar gasolina, não era brincadeira, né? Às vezes nos dias de culto tal, né? Pastor, mas o senhor é muito radical. Não, mas tem coisa, aí tem que levar a nossa fé, né? A gente tem que ser radical na nossa fé, essa é a verdade, né? Radical não com imprudência ou com fanatismo, mas se eu não aprender a dizer não para certas coisas, dizer sim para o que Deus está falando, né, as coisas vão me distrair. E o que aconteceu? Era uma época que estava faltando tudo, teve gente que ficou na madrugada na fila do posto de gasolina, mas não foi para a igreja naquele dia. E eu soube, eu era pastor numa cidade ali em São Paulo, né, e quantas pessoas não foram, não é porque não tinha o combustível, porque às vezes tem pessoas que não foram, não podia mesmo, mas tem gente não, que ficou na fila do posto e não foi. E se a porta se abrisse naquele dia? Cadê o fulano? Foi lá comprar gasolina, está lá no posto, não vou falar que posto que é, para não fazer propaganda aí, mas acontece, né? As que estavam preparadas entraram, e as outras, e as loucas foram lá comprar o azeite, elas foram pagar o preço quando já era tarde. Meu irmão, minha irmã, não queira pagar o preço quando é tarde, não queira pagar o preço quando a coisa já, né, já passou. Não, pague o preço agora, né? Tire esses dias que você está com a sua família, valorize a sua família, valorize o seu marido, a sua esposa, seus filhos, né? Dê valor a isso, pague o preço. Deus vai ser contigo, vai ser conosco, em nome de Jesus. Diz ali o texto: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras, mas chegaram já tarde. Por quê? Porque a porta estava fechada, né? A porta estava fechada, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Quer dizer, estavam batendo lá: abre a porta, Senhor. Só que a porta já estava fechada. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vigie. Nós não sabemos qual será o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Agora deixa eu só ler um texto de Isaías, capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 2, isso aqui fala muito ao meu coração. Aí eu volto lá em Apocalipse, a gente encerra e nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração forte com você. Eu vou orar, você fica aí que nós vamos unir a nossa fé e nós vamos fazer um grande clamor, em o nome de Jesus. Nós vamos fazer esse grande clamor. Isaías capítulo 26, coloca lá para a gente na tela, diz assim, ó: abri as portas, para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Meu irmão, a porta já está aberta para você. Quem vai entrar? Deus não trabalha com os perfeitos, irmãos. Pare de ter ideia que quem entra pela porta são os perfeitos, até porque senão ninguém vai entrar, porque ninguém é perfeito. Mas Deus trabalha com quem? Com os sinceros, amém? Com aqueles que observam a verdade. Abrir a porta para que entre nela a nação justa. O que é uma nação justa? É uma nação que vive pela fé. Agora não é hora de você temer, de você baixar a sua guarda. Você tem que vigiar, você tem que tomar as precauções, você tem que ir lá usar o álcool em gel, usar máscara, fica lá na sua quarentena. Mas meu irmão, não perca a sua fé, a sua força, a sua confiança. Por quê? Porque isso vai fazer você entrar pela porta em o nome de Jesus. Abrir a porta, para quê? Para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Agora o versículo 3, olha que forte. Olha o versículo 3, que tremendo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, está firme em Deus. Por que, pastor Helder? Porque ele confia em Deus. Meu irmão, confia em Deus e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. E Deus vai honrar a sua fé, Deus vai lhe abençoar,
para a glória de Deus. Agora voltando lá para Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, eu vou fazer uma oração, vai compartilhando aí pessoal, para a hora da oração, vai compartilhando em nome de Jesus, vai compartilhando essa live que eu vou fazer aquela oração, onde você estiver, o poder de Deus vai chegar aí na sua vida, onde você estiver, a bênção de Deus, a luz de Deus vai chegar até você, então compartilha aí, em o nome de Jesus. Apocalipse, vamos lá para a gente terminar, capítulo 3, versículo, vamos pegar o 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, tem que ter fé para entrar, já falamos aqui, e ninguém pode fechar, olha que bonito, tendo pouca força. Agora eu falo com aqueles que se sentem fracos, pastor, eu me sinto totalmente vulnerável, sou uma pessoa que tem hipertensão, diabetes, eu estou aí na zona de risco, por causa do coronavírus, pastor, eu me sinto indefeso, indefesa, mesmo que você tenha pouca força agora, deixa a fé fortalecer você. A Bíblia diz que os heróis da fé, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, colocaram em fugida o exército dos estranhos. Meu irmão, se você se unir a Deus, mesmo sendo fraco, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo frágil, você vai botar esse coronavírus para correr da sua vida, da sua família e qualquer outro tipo de mal. Mas agora é hora de você ser forte em Deus, amém? Alguém que me ouve, que me assiste agora, que está debilitado numa cama, não por causa do corona, mas por causa de um câncer, por causa de uma asma, de uma pneumonia, de uma bronquite, seja lá o que for, alguém que está debilitado, então, você receba essa palavra agora, já passamos de 400 pessoas, vai compartilhando, nós vamos chegar a 500, em nome de Jesus, é isso aí, então ele diz assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Guarde a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus. O salmista dizia, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Tem muita gente que se diz crente e não é crente coisa nenhuma. O que Deus vai fazer? Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha que coisa, Deus vai fazer com que aquelas pessoas que estão ali e tal, saibam que Deus nos ama. E nós não temos que querer glória de ninguém, nós não temos que querer, que eu quero ver que aquela pessoa vai estar aos meus pés. Não, meu Deus, aquelas pessoas estejam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aí é bonito, é aquela pessoa que te persegue, é aquela pessoa que te maltrata, que faz isso, aquilo e tal, de repente ela está quebrantada ali diante de Deus, fulano, puxa, me perdoa, reconheço que faltei contigo e tal, e isso é bonito, e aí a pessoa se arrepende e ela se volta para Deus, e glórias a Deus. Diz ali, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A provação é uma provação que vem sobre todo mundo, nós estamos passando por isso, todo mundo está aterrorizado com essa prova, com esse coronavírus. Mas o que Deus está dizendo aqui para você? Acalma o seu coração, porque Ele vai te guardar. Acalma o seu coração, confia em Deus, porque Ele vai guardar você, Ele vai proteger você, Ele não desiste de você, Ele está contigo em todos os momentos, para a glória de Deus. Aleluias, oh glória a Deus. O que mais que está dizendo ali, para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora. Jesus está voltando, Ele está vindo, Ele vem sem demora, Ele vem para responder às nossas orações, e quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele precisa ver você de pé, meu irmão,
não fique aí caído, prostrado, desanimado. Embora a situação seja aterrorizante, embora as pessoas estejam aí apavoradas, meu irmão, continue confiando em Deus, continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele vem sem demora. Guarda o que tens, guarde a sua fé. Pastor, eu só tenho um pouquinho de fé, nem mais fé eu tenho. Meu irmão, guarda isso, não rejeite isso, não rejeite a sua confiança, que tem grande e avultado galardão. Guarda o que tens, ele está dizendo, guarda, nem que seja pouco, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu. Oh, glória a Deus, aleluias. Meu irmão, nós temos que ser apaixonados pelo céu. Nós temos que ser apaixonados pela nova Jerusalém. Oh, Jesus, eu quero viver na sua glória. Meu Deus, eu quero a salvação. Eu não quero mais nada. Às vezes você vê as pessoas aí preocupadas com carro, com casa, com isso, aquilo outro e tal, preocupadas com um monte de coisa, e nós não estamos nos preocupando com a cidade celestial, com o céu. As pessoas se preparam para tudo. Você me ouve aí, talvez você tenha lá o seu plano funerário. Não é verdade? Não estou dizendo que é errado você fazer plano funerário. Talvez você tenha aí um seguro de vida. Pastor, se eu morrer, eu vou deixar pelo menos minha família tranquila. Não é errado você ter seguro de vida, mas, meu irmão, você tem a salvação. Talvez o seu nome está escrito numa apólice de seguro. Talvez o seu nome está escrito lá em tantos lugares, mas será que o seu nome está escrito, como diz ali, no livro da vida, como falamos ali numa dessas igrejas, ali na igreja de Sardes? Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Pastor Helder, eu tenho o nome bom nos bancos, nas praças, no comércio. Quando fala no meu nome, logo os bancos abrem a porta, porque eu sou um bom pagador, porque eu sou a pessoa, muito bem sucedida no meu ramo, na minha profissão, na minha empresa. Mas, meu amigo, minha amiga, será que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que quando vier a salvação, a nova Jerusalém, você vai entrar nela? Será que a porta já está aberta? Você vai ser como as prudentes que entraram pela porta e se salvaram, ou como as loucas que quando quiseram entrar pela porta já era tarde? Então tem muitas pessoas que estão vivendo a vida, as coisas estão, a vida está passando, as profecias estão se cumprindo. Jesus está dizendo, eis que cedo venho. E diz aqui, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ô pastor, mas isso é para a igreja de Filadélfia. Não, é para quem tem ouvidos. Hoje a igreja está de porta fechada, mas o Espírito Santo está falando com você aí, através da rede social. E se você tiver ouvido para ouvir isso, ouça o que o Espírito Santo diz, não somente a Filadélfia, mas às igrejas, a todas essas igrejas. Todas essas igrejas para nós é um parâmetro, de conduta, de fé, de paciência, de amor, do que deve e do que se não deve fazer. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, em o nome de Jesus, e você vai vencer, para a glória de Deus.